Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para aqueles que vão assistir a gravação, bom dia para os que estão aqui presentes. Nós estamos dando prosseguimento ao nosso grupo de estudo sobre a relação entre o hermetismo e a psicologia analítica. Estamos estudando o livro Os Ensinamentos Secretos de Todos os Tempos, de Manning Hall. É, Hoje, no nosso encontro, nós vamos trabalhar o conteúdo que está da página 220 a 258. Ok? Ah, Sempre, como é de costume aqui, a gente faz um roteiro com algumas questões que irão orientar o nosso estudo dirigido, né? Eu compartilhei com vocês essas questões, vou colocar aqui na tela, para que a gente possa visualizá-las melhor. Deixa eu ver aqui, nosso roteiro, né? Então, de acordo com o nosso roteiro, nós temos aqui algumas questões. A primeira é, de acordo com a escola pitagórica, por que o Criador se revela na natureza através do belo e da harmonia? A segunda questão, de acordo com o princípio hermético da vibração, Pitágoras propôs que a música tem a capacidade de curar os enfermos. Como isso ocorre? Segundo Pitágoras, por que o homem não consegue ouvir plenamente a música do Criador? Quarta questão, a luz também tem um potencial de cura. Por quê? Quinta questão do nosso roteiro, qual a relação entre as cores e as notas da escala musical? Sexta questão. Segundo Helena Blavatsky, qual a relação entre a constituição setenária do homem e as cores? Sétima questão. Podemos conhecer o Criador a partir da contemplação e da reflexão sobre a natureza? Por quê? Oitava questão. Porque os antigos compreenderam a partir do simbolismo do peixe, inseto, dos répteis e das aves? E a última questão, a nona questão, os gnósticos compreendiam que Jesus possui ou possuía, né, uma natureza dupla. Qual lei hermética se relaciona com esta compreensão? Tá? Então, são essas questões que orientaram a leitura do texto, e hoje nós vamos discutir os pontos principais a partir dessas questões. Talvez a gente nem volte a elas, a gente já vai entrando já no conteúdo e trabalhando esse conteúdo e fazendo sempre o que a gente faz rotineiramente aqui no grupo de estudo, que é pegar o que nós encontramos dentro do hermetismo e fazer uma comparação com aquilo que nós estudamos na psicologia analítica e áreas afins da psicologia analítica. Bem, para iniciar nosso encontro de hoje, eu queria aqui lembrar vocês, né, que toda obra de Hermes Trismegisto, né, todo o hermetismo, ele se baseia naquelas 12 teses que nós já apresentamos aqui, e daquelas 12 teses nós encontramos 7 princípios, né, ou 7 leis herméticas. Né? São elas o mentalismo, que de forma bem resumida diz que tudo é mente e que o universo é mental, e tudo que existe, existe dentro dessa grande mente. Né? E tudo que foi criado a partir dessa grande mente, dentro dessa grande mente, por um ato de imaginação, através da imaginação. Porque se nós criamos alguma coisa dentro da gente, a gente só pode criar através da imaginação, né? E para que possa ter ocorrido, né, esta criação, o primeiro movimento do Criador, ou dessa grande mente, foi o movimento de contenção, né, ou de recuo, né, de voltar-se a si, né, para poder gerar um espaço, gerar um vazio. Esse vazio que foi criado dentro dessa mente foi o local que foi a partir de então sendo ocupado, preenchido pela obra da criação. Ok? O segundo princípio é o princípio da correspondência, que de forma bem resumida diz o seguinte: o que está em cima é como o que está embaixo. Isso aí tem a ver com uma tese hermética, né?
o que está embaixo é como o que está em cima, né? Então, existe realmente uma relação entre aquilo que é mais sutil, aquilo que é mais sublime, com aquilo que é mais concreto, com aquilo que é mais palpável, né? Então, daí a gente já começa a entender uma das questões do nosso roteiro. Por que que nós podemos conhecer o Criador a partir da natureza, né? Porque o que está embaixo corresponde àquilo que está em cima. Então, a natureza é aquilo que pode ser observado, é aquilo que é mais concreto, que pode ser mensurado, né? Que pode ser tocado, experienciado. E a partir disso, né, de acordo com essa tese e de acordo com esse princípio do hermetismo, o princípio da correspondência, eu posso, a partir do visível, compreender o invisível. E isso vocês vão encontrar em todas as filosofias que nos convidam a olhar para o absoluto, e também vocês vão encontrar em todas as religiões, como, por exemplo, no taoísmo, né, quando se traz o conceito de Tao, né, e se diz, logo no primeiro poema do Tao Te Ching, que o insondável que se pode sondar não é o verdadeiro insondável, né? Então, existe algo no mundo, no universo que a gente pode sondar, mas esse algo visível, ele nos remete para o invisível, né, para aquilo que está além, né? Então, é por essa razão, de acordo com esse princípio de correspondência, da correspondência, que nós podemos, a partir da natureza, compreender o Criador da natureza, né? Através da sua obra, nós conhecemos o artista, né? De certa forma, assim. E aí, dentro da filosofia, uma filosofia mais espírita, vamos dizer assim, espiritualista, mais espírita, queria citar um autor muito importante, um filósofo muito importante dentro do próprio espiritismo, um kardecista, um contemporâneo de Allan Kardec, Leon Denis. Não sei se vocês que estão aqui já ouviram falar de Leon Denis. E ele tem várias obras muito interessantes, filosóficas, que abordam essa questão, né, da relação entre o Criador e as criaturas, né? Então, tem um livro, por exemplo, dele, que é Deus, o Grande Enigma, em que ele exatamente vai falar sobre isso, de que a partir da natureza, que é a criação, nós podemos chegar a compreender o Criador, né? Então, essa é a tese que ele defende nesse livro, Deus, o Grande Enigma. Okay? Dentro desse princípio, né, de correspondência. Levando isso um pouco mais para a psicologia analítica, né, a gente pode refletir agora um pouco sobre o conceito do self. Então, o self, ele não é palpável, né? Se eu falar sobre a essência de fulano, ou se eu falar sobre um propósito que se manifesta na vida de fulano, ou se eu falar sobre algo que guia, que orienta a vida desse fulano, né? Isso é muito abstrato, né? É difícil a gente visualizar, é difícil a gente conhecer. O que nós vamos conhecer, o que nós vamos entrar em contato é exatamente com a experiência do fulano, o sentimento do fulano, né? As ideias desse fulano, as fantasias, os sonhos, né? Os sintomas, os conflitos, as dores. E de início, no primeiro momento, tudo isso que está aparecendo, por exemplo, se esse fulano está em psicoterapia, ele está trazendo para a sua psicoterapia a sua queixa, as suas dores, as suas indefinições, os seus medos, as suas ideias que ele não consegue realizar, os conflitos interpessoais, né? Tudo isso que ele vem trazendo para a psicoterapia no primeiro momento, tudo isso é muito desordenado, né? Aparece, se manifesta como um caos, né? Mas com o tempo, à medida que a gente vai olhando para tudo isso, acolhendo tudo isso, né? A gente começa a perceber que existe um tema específico que tenta coordenar, tenta pôr em ordem esse caos. E quando a gente começa a olhar para esse tema específico, a gente começa a identificar um padrão de comportamento, um padrão de ideias, um padrão de imagem, né? E a partir do momento que a gente começa a perceber esse padrão de comportamento, esse padrão de ideias,
esse padrão de imagens, esse padrão de sentimentos, a gente começa a perceber um tema que Jung chama de tema arquetípico, né? Ou a gente começa a perceber aquilo que Jung chama de um complexo. Quando isso ocorre de forma mais subjetiva, mais pessoal, em que o indivíduo consegue identificar essas experiências em sua vida, isso tem mais a ver com a esfera pessoal da sua psique, com a esfera subjetiva de sua psique, isso se aparece e se configura de acordo com aquilo que Jung define como complexo, né? Quando isso aparece de forma mais impessoal, né, ideias novas que esse indivíduo nunca cogitou, possibilidades novas, né, imagens estranhas, novas, que ele não sabe de onde é que vem, né, e a gente começa a olhar para essas imagens, ideias, né, experiências, a gente percebe um padrão, esse padrão é de natureza arquetípica. E a partir do momento que a gente encontra um padrão, quer seja se manifestando no complexo, quer seja se manifestando na imagem arquetípica, a gente começa a perceber que esse padrão não surgiu do nada, não surgiu por acaso, surgiu dentro de uma relação de compensação, em que forças inconscientes, manifestações inconscientes estão vindo à consciência, estão se tornando conscientes com um certo propósito. E esse propósito, de acordo com a teoria do Jung de compensação, de autorregulação psíquica, é promover um equilíbrio energético, é promover a autorregulação psíquica através da ampliação da consciência. Então a gente começa a perceber que existe uma finalidade nessas imagens, nesses padrões de imagens, nesses padrões de comportamentos, nesses padrões de ideias. E a finalidade que apresenta para o ego não é o próprio ego, porque o ego não está pensando, não está sentindo sobre, não está se relacionando sobre, ele nem quer olhar para isso, mas uma força maior o força a olhar para isso. E uma força maior apresenta esses padrões para o ego. E aí, então, é quando a gente começa a perceber a existência dessa força maior, que até então era sombria, se manifestava no inconsciente através da sombra, aí é um conceito de Jung, né, sombra. Depois de um certo momento, aquilo que era sombrio vai deixando de ser sombrio porque o indivíduo, de forma consciente, vai se relacionando com aquele conteúdo que até então era sombrio. E isso vai gerar uma ampliação de consciência. E a partir desse momento ele começa a perceber que, olha, aquela decisão que eu tomei lá atrás, né, eu fui levado, né, pelo destino, pelo universo, pela vida, pelo self, o nome que você queira dar, por Deus, né, o nome que você queira dar, para esse caminho. Aí você começa a entender que existe uma força maior, um poder maior do que o ego que influencia a nossa vida, né? Então, a partir desse princípio de correspondência, a gente pode entender, né, o conceito de self do Jung, né? E entender que o ego é o centro da consciência, assim como o self é o centro da psique como um todo, né? Ou seja, existe uma correspondência entre o ego e o self. Embora o self, em sua maior parte, ele sempre vai ser desconhecido e misterioso. O ego vai ser mais conhecido, né? Porque é aquilo que você entende por quem você é, né? Então, o ego é mais conhecido. O ego seria mais ou menos como a natureza, né? Então, se eu olhar para o meu corpo, como nós já vimos nos capítulos anteriores desse livro, se eu olhar para o meu corpo, se eu olhar para a minha vida, se eu olhar para o meu dia a dia, se eu fizer uma reflexão diária sobre os meus comportamentos, os meus sentimentos, os meus pensamentos, eu vou ter mais consciência de mim, de forma egóica, né? Mas isso vai me dar uma abertura de, com o tempo, começar a perceber que, para além de mim, existe uma força maior, que seria o céu. Então, fazendo analogia, é como se todos os dias eu contemplasse a natureza, e a partir dessa contemplação, eu começo a intuir que existe algo maior do que aquilo que é visível, né? Do que o mundo visível, que é o mundo invisível, que é o Criador do mundo invisível e do mundo visível. Okay? Então, até aí, mentalismo e correspondência, né, o princípio do mentalismo e o princípio da correspondência, aí nós já vimos, né, a partir do momento que nós estudamos os capítulos anteriores.
nós estamos agora entrando em dois outros princípios. Tá? O texto está trazendo agora dois outros princípios: o princípio de vibração e o princípio de polaridade. É isso que nós estamos vendo a partir daquilo que nós estamos estudando nessas páginas que estão sendo abordadas hoje. Bem, o princípio de vibração, de forma bem resumida, diz que nada está parado. Tudo se move, tudo vibra. Tá? Em outras palavras, tudo que existe no universo, né, do mineral ao homem, né, tudo está em movimento. E movimento significa vida. Tudo tem uma vida, tudo está vivo. Tá? Algumas coisas mais vivas, outras coisas menos vivas, mas, segundo o hermetismo, tudo está vivo. Tá? E outra coisa, morte seria você zerar a vibração, zerar o movimento de vida, e quanto mais vida, né, é você acelerar o movimento. O universo existe e ele contempla essas duas forças, vida e morte. Né? Aí pode até levar isso um pouquinho para a psicanálise, né, e ver é, os dois princípios, né, que Freud tanto fala, né, o princípio do prazer, né, e o outro princípio, diria como é que é o nome? Pulsão de vida, né? E pulsão de morte. Pulsão de vida e pulsão de morte. Hum. Então, isso está no universo, está em todos os seres. Okay? É, sendo que a harmonia entre essas duas forças, o equilíbrio dinâmico entre essas duas forças, que dá estabilidade e que dá saúde. Se você se apegar só a um lado e menos ao outro, né, de forma desarmônica, você vai entrar em desequilíbrio e você vai começar a entrar no processo de adoecimento, né? Então, levando isso para a psicologia analítica, o que acontece? Essas duas forças também se manifestam, né? E aí Jung vai, quando ele aborda o tema, o conceito de energia psíquica, que ele elabora e desenvolve esse conceito, né? Até diferenciando esse conceito da ideia de libido, de Freud, né? Mas mantendo o mesmo nome, a mesma nomenclatura, Jung vai falar do dinamismo dessa energia, né? E vai falar dos movimentos dessa energia: movimento de progressão, movimento de regressão, movimento de represamento, a, o dinamismo extrovertido, o dinamismo introvertido, né? Então, esse movimento, ele também deve produzir um equilíbrio dinâmico, não um equilíbrio estático. Se você ficar parado, né, você adoece. Então, veja bem, veja como é interessante essa ideia que se a gente ficar parado, a gente adoece, né? Olha, a gente não está entendendo agora que, pelo princípio de vibração, tudo se move, nada está em repouso, né? Sendo que algumas coisas se movem mais, outras se movem menos, né? O que é que isso quer dizer? Que se eu for para o repouso e ficar no repouso durante muito tempo, mais do que o necessário, se eu ficar parado, completamente parado, sendo que isso não é possível, né? Enquanto está vivo, ninguém fica completamente parado, sempre alguma coisa está acontecendo. Por exemplo, se eu estou dormindo, né? Sonhos ocorrem. Então, não existe um repouso absoluto. Okay? Sempre tem alguma coisa se movimentando. Se eu estou dormindo e estou vivo, mas estou dormindo, a minha fisiologia continua funcionando. Não está completamente parada. Sempre está em movimento. Mas levando isso para a vida, né? Eu paro e fico preso a uma condição de vida mais do que o tempo necessário, né? E me aprisiono a essa condição de vida por medo, por receio de dar um passo, de abrir mão, de fazer algumas transformações, né? Isso é como eu colocar um copo e encher de água e deixar essa água nesse copo durante 6 meses. Daqui a 6 meses, quando eu for olhar para esse copo, essa água em repouso, ela vai estar suja, né? Já criou um pouquinho de lodo, né?
já tem alguns organismos ali, algumas bactérias ali naquela água. Por quê? Porque é uma água parada, tá? Então, isso também ocorre na vida das pessoas. A vida é movimento, né? Nós já vimos aqui pela vibração. Quanto mais vida, mais dinamismo, mais movimento. Também, se tiver só movimento, sem repouso, isso também vai gerar adoecimento, vai gerar desequilíbrio, né? Então, a vida, de acordo com o princípio de ritmo, que nós vamos ver futuramente, né, nos próximos capítulos, lá para frente, a vida é um fluxo e um refluxo, né? Então, a vida, ela tem que ter movimento e tem que ter repouso, né? Então, é importante trabalhar, é importante agir, é importante agir. Assim como é importante orar, assim como é importante meditar, assim como é importante contemplar, assim como é importante refletir, assim como é importante entregar, assim como é importante repousar. Lembra daquelas atividades, né? Que com nomenclaturas diferentes, né? Toda prática espiritualista que propõe o autoconhecimento, o autodesenvolvimento, a iluminação, ela apresenta esses processos, né? Ele até comentou, fazendo analogia, né, com o hinduísmo, com os Vedas. Então é importante agir, ser ativo, mas é importante também repousar, ser passivo, né? Yang e Yin, as duas forças aí em equilíbrio. Se eu ficar só dormindo, repousando, descansando, né? Eu vou entrar em desequilíbrio. Se eu ficar só agindo, trabalhando, querendo, buscando, eu também vou entrar em desequilíbrio. Tem que ter, né, a ida e a volta, né, para poder equilibrar esse processo. Então, nós estamos em vibração constante, né? Pensamentos vibram, sentimentos vibram, atitudes vibram, né? Mas essa vibração ocorre e depois ela diminui, desaparece e depois volta a ocorrer como ondas, realmente como ondas, né? A onda vem, fica forte, colapsa, segue, né? Depois vem uma nova onda e assim por diante. Então, é a ideia do fluxo. Aí, mais uma vez, nós trazemos aqui o taoísmo, né? Tao, né, também pode ser entendido como fluxo, o fluxo da vida, né? E o caminho do Tao é o caminho do fluxo. É nós entrarmos nesse caminho, né? Desse fluxo, em que ondas nos atingem, ondas podem nos levar, podem nos orientar, e nós tentamos ir seguindo essas ondas da forma mais equilibrada possível, né? Essa é uma visão taoísta que nós também encontramos aqui no Hermetismo, tá? E aí, dentro da psicologia analítica, qual é a relação, né, que isso que eu estou falando para vocês tem com a psicologia analítica? A relação é a seguinte, né? Então, novos processos chegam na consciência, gerando desejos, vontades, dando força, apresentando novas possibilidades. Esses novos processos que estão chegando chegam como ondas no movimento de progressão da libido. Nós recebemos essa progressão da libido e nós agimos em cima dessa progressão da libido, tá? Mas isso não vai durar eternamente, essa progressão. Chega um momento em que, pelo próprio processo de autorregulação da psique, chega um momento em que essa progressão cessa, né? Há uma calmaria, e depois essa energia que tinha fluído, como uma onda, né, que vai até a praia, o mar traz de volta, né? A onda volta para o mar, né? É o movimento de regressão. E esse movimento de regressão é importante porque quando surge uma nova progressão da libido, vai trazendo para a praia, para a nossa consciência, novos elementos que até então nós não tínhamos olhado para esses novos elementos. E aí a vida dinâmica flui, sempre promovendo o equilíbrio e a saúde. Agora, o que acontece? Se o indivíduo ficar preso só na progressão, ou se o indivíduo tiver medo da progressão, de ir adiante, eu acho que dá uma quedinha aqui de energia, mas eu continuo aqui no celular. Não sei como é que vai ficar a gravação.
Voltou, que energia. Pronto, isso é computador. Você está falando de energia, né? Então, a energia que deu a queda e já voltou. Então, a queda de energia, eu estou aqui reiniciando o computador.
Prontinho, gente, prontinho. De volta. Prontinho. De volta, né? Prontinho, bem-vindo. Consegue me ouvir? Sim, agora sim. Pronto. Deixa eu ver aqui. O que é que eu faço para aparecer aqui? Eu sumi do mapa. Eu vou sair e entrar no. Pronto, agora sim. Agora deu certo, né? Ou não? Para já, Mais ou sim. menos. Agora sim, né? Pronto. Perfeito. Vamos aqui voltar. Consegue ouvir? Sim, né? Uhum. Eu vou voltar aqui a parte. Ah, a gravação continua, então não tem nenhum problema. Ok, né? Então, a gente estava falando sobre exatamente o princípio de vibração, né? Desse movimento constante, né? E que isso dentro da psicologia analítica, a gente pode observar isso claramente a partir da teoria do Jung da autorregulação psíquica, quando ele traz o conceito de libido, né? E fala do dinamismo da energia psíquica, no movimento de progressão, represamento, regressão, a extroversão da libido e a introversão da libido. E que a ideia da saúde, né? Olina, seja bem-vindo de volta. E que a ideia da saúde é exatamente o equilíbrio dinâmico, né? Ninguém pode ficar parado mais do que o tempo necessário do repouso, né? De estar parado, né? Também ninguém pode ficar ativo mais do que o tempo necessário para ficar ativo, né? Tem que ter esse fluxo, né? E esse equilíbrio entre esses movimentos energéticos. E na psicologia analítica é a progressão, represamento e regressão da libido, tendo ainda um diferencial a mais, que é a extroversão e a introversão, ok? E outro princípio que nós estamos aqui apresentando, introduzindo a partir da obra do Manny Hall, a partir dessa etapa do texto do livro dele, é o princípio de polaridade, né? Que diz que tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem seu oposto, né? E aqui eu quero chamar a atenção para um detalhe muito importante para que a gente possa entender
o hermetismo, tá? Vejam bem, 7 princípios, tá? E o princípio de polaridade, o número 4, né? Ele foi colocado exatamente no meio, no centro. 3 princípios superiores, 3 princípios inferiores. Isso quer dizer o quê? Que o próprio princípio de polaridade, que fala dos polos, ele já se apresenta na quarta posição para mostrar que há 2 polos. Existem 2 polos. Existem pelo menos 2 planos. Um plano superior, né? E um plano inferior, e um plano inferior, né? Esse plano inferior tem a ver com aquilo que é mais concreto, com aquilo que é mais visível, com aquilo que é mais palpável. Esse plano inferior tem a ver, portanto, com a matéria. E o plano Hum, superior tem a ver com aquilo que é mais sutil, que é mais sublime, né? Portanto, tem a ver com o espírito. nunca tinha Mas pensado nisso, olha. esse é um detalhe muito importante, Lídia, para que a gente possa É, entender isso. a polaridade está aí no centro, né? Na balança, Isso. no meio. Separando e dividindo. E, Separando e unindo, melhor e dizendo, a polaridade, separando e né? unindo isso. Unindo, né? E ela está no centro, simbolizando as extremidades, que ela está Uhum. falando da polaridade, mas ela está bem no equilíbrio no meio, Perfeito, né? perfeitamente, né? Perfeitamente. Ela mostra para a gente que há 2 planos, mas ela mostra para a gente Caramba, que os 2 planos fazem parte de uma coisa só, que é a grande mente. caramba, Né? muito bom, muito Uhum. bom. E aí a gente pode ver, a partir do princípio da polaridade, o conceito de self, que também é o centro e é o todo, né? Ao mesmo tempo que o self é o centro da personalidade, ele a total personalidade. Ele é a personalidade total, né? E ao mesmo tempo que o self se apresenta como luz, como consciência, como ego, o self também se apresenta como sombra, como trevas. Ao mesmo tempo que o self tem as suas ideias, as suas imagens mais abstratas, ao mesmo tempo o self também, ele também tem uma dimensão mais da matéria, mais instintiva, mais concreta, mais de comportamento, de compulsão em agir, né? E assim é a própria psique como um todo, porque o self é a própria psique como um todo, né? A psique tem um aspecto mais sublime, ligado ao mundo das ideias, das imagens, e um aspecto mais concreto, ligado ao plano físico, ao plano da natureza, ao plano dos instintos. Me veio uma ideia diferente. Veja Ah, se faz sentido. A psique como um todo seria a totalidade. O sim, self não representaria essa parte, a parte de cima, a parte mais fluida, a vibração, a correspondência, o mentalismo, e o ego seria o gênero, o ritmo, causa e efeito? também, também. Olha só como que é o princípio da polaridade. É também, né? Também é assim. Mas quando a gente inclui o ego como fazendo parte do self, a gente entende que tudo isso é self. Se o É. self é o todo, o ego faz parte do self. Então o É, ego também é self. Entende? Por isso que Jung sempre na sua obra, na sua teoria, ele diz que é isso, mas também pode não ser isso. É o paradoxo. Olha aí a chave, né? Para poder a gente entender a teoria do Jung e o hermetismo. Tudo é dual, tudo é polaridade. Por quê? Porque a mente universal, ela é polar. Ela não precisou se esvaziar para poder criar, né? Então, a grande mente, o nós, segundo o hermetismo, né? Depois a gente pode ver isso depois em Poimandres, né? Em outros livros do hermetismo. Essa grande mente, ela é dual em si, por natureza dela. Porque ao mesmo tempo que ela traz o vazio, ela traz a plenitude. Ela traz a vida, o movimento, ela traz a quietude, a morte. E a mente é dual, todas as partes que fazem parte dessa mente são duais também. O próprio ego vai ser dual. Então existe um ego que eu conheço e um ego que eu não conheço.
Perfeito? Então, por isso que Jung diz no livro A Natureza da Psique que o inconsciente também traz uma certa consciência, né? Tanto, ele até faz um paralelo, né, com as estrelas no céu noturno, né? Então, o céu noturno seria o inconsciente, e as estrelas que brilham no céu noturno são as potências de consciência, pontos de consciência. E na teoria dele, esses pontos de consciência são as próprias imagens arquetípicas, que apresentam uma consciência, que trazem ideias, trazem possibilidades, apresentam um propósito, e isso é consciência, embora venha do inconsciente. E Interessante? quantas coisas, e quantas coisas no ego se manifestam inconsciente também, né? Exato, Né? exatamente. Sintomas, as falhas, Isso. as, né? Uhum. As faltas, as manifestações mesmo inconscientes que no ego se apresentam, é o inconsciente se manifestando materialmente no ego, só que de pontos de inconsciência também. Exatamente, perfeitamente, né? E Nesse muitas vezes céu o lá no paciente, céu, céu escuro, inconsciente, de pontos de estrelas que representa, né, é, pontos de consciência no inconsciente, a gente tem aqui nos nossos comportamentos, vamos colocar um céu, um dia claro de sol, com pontos negros, que seriam pontos de inconsciência, que são ações que a gente pratica inconscientemente, falas que a gente fala, comportamentos, atitudes, que a gente exato, nem se apercebe de que está fazendo e está fazendo, materialmente exatamente, fazendo, e são pontos de inconsciência. exatamente. E muitas vezes acontece na psicoterapia, quando o paciente diz, poxa, eu pensava que eu me conhecia, mas eu estou vendo uma outra pessoa que eu não sabia que eu era, né? É um aspecto dele mesmo que ele não conhecia, está descobrindo na psicoterapia, um aspecto Sim, do ego dele, né? sim, sim, Portanto, era sombrio, mas tem a ver com a identidade dele, né? Por isso que sombra e ego caminham juntos, os dois estão ali juntos, né? Na dissociação, ou seja, quando você não conhece a tua sombra, né, você aparentemente você se separou, afastou ela de você, aparentemente, mas ela está ali presente, produzindo os sintomas, produzindo os conflitos, as dores, né? Quando você toma consciência dela, não tem mais por que essa sombra produzir os conflitos, os sintomas, as dores, a dificuldade, né? Você passa a caminhar de forma consciente ao lado da sua sombra, que se transforma em um ajudante. Claro que como a sombra não vai se esgotar, sempre vai ter sombra, né? Sempre vai ter uma sombra conflituosa. Mas quanto mais a gente amplia a consciência, mais a gente vai trazer para a nossa consciência forças, potenciais, possibilidades que vão nos ajudar a seguir em frente. E seguir em frente não na direção que a gente quer, enquanto ego, mas na direção que o self está apresentando através da sombra, né? E aí é interessante observar que a sombra é muito importante para a individuação, porque nós crescemos com a ajuda da sombra, a partir da sombra e através da sombra. Sem a sombra a gente não cresce. Isso também tem a ver com o princípio de polaridade, tá? Por exemplo, isso para a esfera física. Para que eu possa caminhar, tem que haver o atrito, tem que haver o movimento numa direção à frente, né? E o movimento empurrando para trás, né? No atrito, né? Você empurra o chão para trás, digamos assim. Então, é nesse contraste que você cresce, que você caminha. Se não tiver o contraste, você não caminha. Ok? Bem-vindo. Algum comentário? Uhum. tudo bem. Vamos adiante, então. Por isso que é bem mais completo o que o Jung traz Hum, de fazer essa. Lá na natureza da psique, lá no começo, ele já faz a comparação com a energia psíquica, como a energia do movimento, a energia física das ciências da natureza mesmo,
que descreve o movimento, que descreve todas as, né, os fenômenos naturais que a gente vê acontecer, diferente do Freud, que concentra ela no simples, na simples, num dos pontos que seria na libido sexual. Uhum. Né? Exato. Ela tá aí em todo o nosso movimento, no nosso sistema nervoso autônomo, e não só no autônomo, como no simpático, no parasimpático, está em tudo, É né? tudo. Está em todos os fenômenos. Não pode estar só polarizada na libido sexual. É. Embora que, de acordo com o princípio de polaridade, ela pode ser só sexual também, naquele Só, momento, naquele contexto. sim, naquele Ok? momento e naquele contexto. É. Né? Sim, mas não Então, em tudo, em todo a todo tempo. isso. Porque se for todo a todo tempo, você quebrou um princípio, pediu um princípio, o da vibração, você ficou parado ali Isso, de todo tempo daquele jeito, você parou, isso, você quebrou um isso, princípio, e você quebrou da polaridade também, porque você não mostra o contrário, a outra possibilidade, o ser e o não ser. Né? isso. Então, pode ser sexual e pode não ser sexual naquele momento. Sim, sim, Por isso que Jung sempre diz que a prática, a vivência, é muito mais importante do que a teoria. Embora ele diga depois que a teoria é fundamental para que você possa entender seu paciente. Né? O paradoxo, mais uma vez. Né? Mas se você ficar preso só na teoria, você não vai fazer muita coisa. E se você ficar sem teoria, você vai fazer só besteira. Né? Então tem que ter os dois. Tem que ter a vivência, tem que ter o conhecimento teórico sobre a vivência, de acordo com o princípio de polaridade. Ok? Então, como eu falei para vocês, é o princípio da vibração. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Né? E aí, quando a gente olha para esse princípio da vibração, né, uma ideia que vem na nossa cabeça é a ideia da onda, da luz. A luz, a luz pode ser partícula e pode ser onda. Né? Então, a partícula de luz, né, ela segue na direção dela, do fluxo dela, no raio de luz. Né? Mas enquanto onda, a luz enquanto onda, ela se manifesta através de uma frequência vibratória, né? E essa frequência, a gente pode entender essa frequência observando o pulso dessa onda, né, durante o intervalo de tempo. Ou seja, cada vez que uma partícula ela se manifesta como onda, ela gera um pulso, né? Aquele bip, 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 né? Seria mais ou menos esse pulso, né? Fazendo aquela analogia com o som. Então, esse pulsar dentro do intervalo de tempo é a própria onda. Então, a onda, ela sobe e ela quebra, sobe e ela quebra, sobe e ela quebra durante o intervalo de tempo, tá? Gerando a própria onda como um todo, e você pode dividir essa onda em algumas partes. Uma parte é a amplitude, né? É aquele momento em que aquele pulso vai seguindo e vai subindo, como no batimento do coração, como as ondas eletromagnéticas, né? Também, né? As ondas cerebrais, frequência das ondas cerebrais também, e ela vai subindo e vai caindo, né? O intervalo entre um pulso e outro é o comprimento dessa onda. A amplitude é durante o momento que o pulso ocorre, né? Vai subindo, subir, né? A onda vai subir. Quebrou. Aí passa um tempinho, um intervalo, até surgir um novo bip, né? Bip, né? Esse intervalo de um bip para o outro bip é o comprimento dessa onda, né? E a frequência da onda é quantas ondas ocorrem, né? Quantas subida e descida ocorrem durante um intervalo de tempo, né? Vamos pegar o Hertz, né? A medida de Hertz, né? Durante quantos ciclos de ondas durante um segundo? Aí você vai ter o Hertz, né? A frequência Hertz. Então, ondas de alta frequência tem muitas ondas, tem muitos ciclos de onda num intervalo de tempo, um segundo, por exemplo, né? Ondas de baixa frequência tem poucas ondas, né?
num intervalo de tempo, no mesmo intervalo de tempo. Né? Então, alta frequência são muitas ondas, baixa frequência são poucas ondas naquele intervalo de tempo. Né? De forma bem resumida, simplória, seria mais ou menos essa teoria da frequência das ondas. Ok? E nós podemos ver, né, observar essas frequências vibratórias em vários aspectos, principalmente no som e também na luz. Né? E quando a gente fala de som e quando a gente fala de luz, a gente fala de acordo com as religiões e de acordo com as filosofias que tratam do absoluto, a gente fala do Criador. Porque o Criador, para que ele possa criar e gerar a obra da sua criação, ele utiliza de dois recursos: o recurso da luz e o recurso do som. Tá? Sendo que antes da luz, e aí, né, isso pode até diferenciar um pouco, ser um pouco diferente da ciência, né? Porque, de acordo com a física, e se a gente observar o fenômeno físico, né, ocorre a luz e depois a gente escuta o barulho da luz, até porque a luz tem uma velocidade muito maior do que o som, ok? Mas, segundo as filosofias que tratam do absoluto, segundo as religiões, né, consideram, né, essas duas forças muito importantes como forças divinas, luz e som, o que vem primeiro é o som. Depois do som vem a luz. Se não, vejamos. Trazer aqui O on, o on, on. isso. E vamos trazer também o Gênesis. Vou trazer o on daqui a pouco. Vamos trazer aqui o Gênesis primeiro, né? Então, capítulo 1 do Gênesis, do 1 a 5. No princípio, Deus criou o céu e a terra. E o hermetismo também entende assim. No princípio, Deus criou a polaridade, o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Ou seja, Deus esvazia, né? Para poder criar a terra. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Quem vem primeiro aí, a luz ou a voz de Deus? Deus disse, né? Deus Não disse, veio o som. exatamente. O Né? som veio primeiro. Ele disse. Ele disse, é o verbo, né? O verbo É vem o velho primeiro. que disse. Som é o verbo, né? E a partir disso, aquilo que era só trevas cede espaço para a luz passa a irradiar, né? Então, a frequência, ela se manifesta como som, se manifesta como luz. Aí, Evaldo, o que tem a ver com o que nós estamos vendo no livro? Tudo a ver. Nós estamos vendo Pitágoras. Pitágoras falando da luz, das cores, né? E Pitágoras falando da música celestial, da música dos astros, né? Som e luz, né? É isso que nós estamos vendo aqui. Então, como a vida chegou, a luz chegou, né? A energia chegou e tudo passou a existir, tudo isso só ocorreu porque houve uma vibração inicial, que a física, a ciência moderna chama de a grande explosão, né? O Big Bang, né? Então, a partir dessa explosão inicial, o universo foi criado. Mais que as religiões, filosofias que tratam do absoluto e o próprio hermetismo, né? Falam o seguinte, que a partir da vibração, tudo passou a existir. Houve uma vibração sonora, a força do verbo, o on, né? Ou o verbo de Deus, o logos, né? Deus disse, e a partir disso foi feita a luz. E a luz passou a existir, que é uma outra vibração, né? E essa vibração, na forma de luz ou na forma de som, ela vai preencher todos os seres. Até porque, como nós já vimos, de acordo com o hermetismo, todos os seres são vivos. É uma pedra, um ser vivo, de acordo com o hermetismo.
Por quê? Porque vibra. E por que a pedra vibra? Porque ela porta a luz divina e ela porta, conduz com ela o som divino, o som da criação. O um está presente. O verbo de Deus, o logo de Deus, está presente até mesmo na pedra. Né? E vai se expandindo, e vai se irradiando, e vai produzindo cada vez mais vida em equilíbrio dinâmico com o repouso, com a morte. Interessante essa visão, né, gente? A gente entender que, de forma esotérica, o som vem primeiro, a luz vem depois. De forma científica, a luz vem primeiro, depois escuta o som. Né? Mas, de forma esotérica, é o contrário. Então, seguindo aqui em frente. Então, de acordo com a neurociência, os estudos, né, são feitos para poder se observar a frequência de vibração no cérebro, né, nós temos aí alguns tipos de ondas cerebrais, né? Nós temos as ondas tipo beta, alfa, teta, delta, gama, ômega. Outras ondas estão sendo estudadas agora também dentro da neurociência, né? Dentro dessa parte da neurociência, a partir de alguns estudos interessantíssimos, né? Sobre a frequência dessas ondas, né? O efeito que elas têm em nossa saúde mental, nossa saúde física, no nosso dia a dia, de modo geral, tá? Então, só para poder ilustrar aqui e apresentar a ideia, né? Vamos pegar aqui 4 tipos de ondas, né? Beta, alfa, teta e delta, né? Então, você tem uma onda aí de maior frequência, que é a onda beta, 15 a 30 ciclos durante o segundo, né? Então, você vai ter, assim, aquela subida e descida 15 a 30 vezes, né? Durante um intervalo de tempo. A onda alfa, você vai ter de 9 a 14 Hz, né? 9 a 14 ciclos de onda durante o intervalo de tempo. Uma frequência intermediária. A teta de 4 a 8 e a delta de 1 a 3. Observe que a teta, ela se manifesta, ela pode ser percebida quando o indivíduo entra num estado de meditação profunda, ou ele não está preocupado com o problema, não está pensando nas dificuldades do dia a dia, né? Não está se dedicando à sua sobrevivência, ok? A onda beta, a frequência maior, né? É aquele indivíduo que está no seu estado de vigília, dirigindo o carro, atento, observando as coisas, ou, além de dirigir o carro, está ali com o celular e está ali pensando no problema, 3 coisas ao mesmo tempo, né? Então, essas ondas aí vão ficar bem aceleradas, desarmônicas, porque quando passar o pensamento sobre a atenção, quando ele estiver atento na direção, tem um tipo de onda beta, quando ele estiver falando no celular, tem outro tipo de onda beta, quando ele se lembrar de um problema no trabalho dele, tem outro tipo de onda beta, todas desarmônicas, né? Então, é uma coisa bagunçada na cabeça dele, né? Isso gera cada vez mais estresse, gera cada vez mais adrenalina, a tendência com o tempo é de aumentar a pressão arterial, com o tempo é gerar problemas cardíacos, né? Com o tempo vai destruindo a saúde dele. Ele é excesso de carga. A não ser que ele consiga, de tempos em tempos, durante o dia dele, se desligar. Quando ele conseguir se desligar, por exemplo, se ele entra no processo meditativo, né? E ele começa a produzir ondas θ, tudo aquilo que estava bagunçado vai se harmonizando, vai se harmonizando. Aí ele consegue voltar ao seu equilíbrio natural, tá bem. Mas se aquele indivíduo que acorda para trabalhar, que acorda para resolver problemas, né, que é uma vida agitadíssima, não tem tempo para parar, e quando vai dormir, fecha os olhos, quando abre os olhos, já é outro dia, ele acorda assustado, poxa, passou tão rápido o tempo que eu nem percebi, né, e já entra de novo na rotina, ele vai aguentar, porque o organismo é resiliente durante um certo tempo, 6 meses, 1 ano, 2 anos, mas chega uma hora que o organismo, para poder equilibrar essa desarmonia produzida pelo estilo de vida dele, vai ter que adoecer para poder produzir um novo equilíbrio, né? Aí as É doenças um surgem nesse estado de momento, ansiedade, né? estado de Ansiedade ansiedade. generalizada, como hoje é diagnosticada aí no DSM. E, Ansiedade é o tempo todo no circuito de luta e fuga,
os hormônios ficam assim, Sim, vendo perigo nas preocupações, em pequenos conflitos naturais do dia a dia, preocupações do dia a dia, o boleto que precisa pagar, isso que precisa fazer. Aí começa a entrar no circuito de, né, totalmente já com sintomas físicos, aumenta a frequência cardíaca, sudorese nas mãos, começa a dar náusea, vômito. Eu estou com o paciente assim, né? Que qualquer momento, por uma preocupação, eu vou entrar em contato com alguém diferente. Agora eu entro nesse processo todinho, como se tivesse uma ameaça ali, um perigo iminente de eu morrer, né? Pânico. É todo esse exato, processo, essas ondas aí, alterando toda a fisiologia ali. exatamente. E outra coisa interessante, diria bem-vindo. Essas ondas betas, elas podem ser encontradas também durante o sono. A pessoa está dormindo, está sonhando, sonhos em que ela está lutando contra um perigo, fugindo de um perigo, tentando resolver um problema. Essas ondas betas aparecem no sonho, naquele momento do sono, né? Assim como as ondas alfas também, né? Então, só simplesmente dormir não resolve o problema. Você vai continuar tendo o excesso de ondas betas e alfas, né? E aí os sonhos produzem uma certa autorregulação? Produzem. Por quê? Porque aquilo que estava no inconsciente, complexos, vão se manifestar no sonho, tá? E aí, ao se manifestar no sonho, vai apresentar problemas, dificuldades, ameaças correspondentes àqueles problemas, àquelas ameaças do dia a dia da pessoa, né? Então, a pessoa está com medo de fazer uma prova para o concurso. Provavelmente ela sonha tirando um zero na prova, reprovando na prova, né? Porque ela está preocupada com isso. Então, o sonho traz essa preocupação para ela. Então, há uma descarga de ondas betas aí, quando ela toma aquele impacto, puxa, eu não soube de nada na prova, vou ser reprovada. E acorda assustada, porque viu isso aí, né? Mas há momentos, né, em que a pessoa está indo, né, avançando na sua jornada de individuação, vamos dizer assim, que ela está começando a ir para além dos complexos, para além da sombra, e está começando a entrar em contato com o self, né, ela vai ter aquele sono profundo, um sonho restauradores, tá? Onde essas ondas teta, nós dizemos, vão aparecer. Ondas deltas e ondas tetas vão aparecer, tá? Aqueles grandes sonhos, sonhos maravilhosos, sonhos em que você acorda, poxa, se fosse verdade seria tão bom, mas você acorda como se fosse verdade, né? São sonhos que trazem essas ondas delta. Ah, quando o indivíduo está em repouso completo, profundo, quando ele está em conexão com o self, com o seu centro, né? Olha o tipo de onda que ele produz, que ele sente. Ondas deltas, de 1 a 3 ciclos no intervalo de tempo, no segundo. Quase não tem onda. Só tem onda porque o indivíduo não está morto, mas quase não tem onda, quase não tem onda. Isso quer dizer o quê? Que aquela verdade que os esotéricos dizem desde sempre, que as escolas iniciáticas dizem desde sempre, de que nós encontramos Deus no silêncio profundo, é verdade, né? Porque o ego, quando ele se conecta com o self, é no silêncio profundo. Não é no pesadelo, não é na agitação, né? Mas é no silêncio profundo. Para poder surgir o silêncio profundo, é necessário silenciar os pensamentos, silenciar os sentimentos, silenciar os desejos. Para silenciar os pensamentos, sentimentos e desejos, nós devemos reconhecê-los primeiro, depois deixá-los falar bem alto, até se cansarem, aí eles silenciam. É nessa hora que a gente encontra o céu. Embora pensamentos, desejos e sentimentos façam parte do céu. É o paradoxo, mais uma vez, né? Na yoga chama pratyahara. Hum, Você abster-se dos sentidos, né? Você primeiro reconhece, quando a gente está praticando pratyahara,
Você reconhece, identifica todo, fecha os olhos, identifica tudo que você está ouvindo, tudo que está vindo, todos os pensamentos, todas as sensações, tudo que está vindo. Primeiro identifica, para depois se abster dela. Uhum. É, exatamente. É a ideia do deixar passar. Né? Você Volvei. sente, toma consciência e deixa passar. Isso, volvei, né? Veio. Exatamente. E essa ideia está presente num autor muito importante que nós vamos trazer aqui hoje, tá? Mas antes eu quero mostrar para vocês, mais uma vez, o paradoxo, a polaridade, né? Dentro da ciência, inclusive nessa ciência da neurociência. Então, tem um autor muito importante, o Dr. David Hawkins. Vocês já ouviram falar, ou algum comentário, algum livro dele, do Dr. David Hawkins. Então, PhD, cientista, médico, psiquiatra, pesquisador, professor dentro da área de autoconhecimento, autodesenvolvimento e espiritualidade. Tá? Hawkins foi diretor fundador do Instituto de Pesquisa Espiritual em 1983. E também ele criou, né, uma instituição que seria mais ou menos a instituição do caminho de desenvolvimento espiritual, né, chamado Não Dualidade Devocional, esse instituto que ele criou. Além de ter uma clínica de psiquiatria, ter tido, né, uma clínica de psiquiatria, um centro de saúde mental, nos Estados Unidos, que foi assim bem badalada, né, na década de 80, década de 90. Então, diretor médico do Centro de Saúde Mental, Norte Nassau, e diretor de pesquisa do Brunswick Hospital, em Long Island. Sua clínica era a maior clínica psiquiátrica dos Estados Unidos, incluindo um conjunto de 25 consultórios, 2.000 pacientes ambulatoriais e vários laboratórios de pesquisa. Então, ele fez muitas pesquisas dentro da neurociência, né? E foi desenvolvendo algumas teorias interessantes. Vou falar mais um pouquinho dele, depois eu trago alguma teoria, algumas partes da teoria dele. Então, em 73, ele foi coautor do trabalho inovador, que é a psiquiatria ortomolecular, tá? Ah, e essa psiquiatria ortomolecular tem uma relação muito grande, muito interessante com essas ondas eletromagnéticas. A ideia, né, de fazer a correção dos problemas de saúde mental é você fazer uma correção desses problemas a partir do momento que você harmoniza essas ondas neurocerebrais, eletromagnéticas, né, que estão ocorrendo de forma desarmônica. Quando você harmoniza isso, organiza isso, né, a tendência é que o indivíduo sinta um bem-estar e uma saúde mental melhor. Então, ele desenvolveu isso com o químico Linus Pauling, que foi o ganhador do Prêmio Nobel, iniciando um novo campo de pesquisa dentro da psiquiatria, né, que é a chamada psiquiatria ortomolecular. O Dr. David Hawkins também é o pioneiro, e também ele aplicou, né, inicialmente desenvolveu e aplicou, né, o que se chama de mapa de consciência, mapa da consciência. Não sei se vocês já ouviram falar, mapa da consciência. Não, eu vou apresentar hoje para vocês. E foi apresentado no seu livro Força e Poder, né? Força e Poder. Então, em seus livros, David Hawkins explica cada nível de consciência, que é um campo de energia, formado por essas ondas eletromagnéticas. É uma linguagem livre de dogmas inspiradora para todas as esferas da vida, né? Então, Poder e Força, né? É um livro dele mais conhecido, embora também tenha esse livro aqui, Deixar Ir, né? A ideia do deixar ir, né? É a prática de meditação, deixar ir, tá? Então, tem uma imagem, uma foto do Dr. David Hawkins. Eu recomendo a leitura dele, dos livros dele, é muito interessante mesmo, para que a gente possa entender a importância das ondas eletromagnéticas em nossas vidas, tá? E a partir disso entender a importância da meditação, a importância da oração, a importância da contemplação e assim por diante. Esse aqui é o modelo do mapa da consciência do Dr. David Hawkins, né? Antes de chegar nesse mapa aqui, eu vou trazer um paradoxo para que a gente possa entender a polaridade, tá? Então, deixa eu botar aqui um pouquinho para cima. Então, vejam bem, falei para vocês aqui
das ondas, que a neurociência começou a estudar e pesquisar, ondas eletromagnéticas produzidas pelo cérebro, e essas ondas foram divididas de acordo com o seu ciclo, de acordo com a sua frequência, em alguns tipos de ondas. Trouxe aqui 4 tipos: beta, alfa, teta e delta. Né? Veja que naquele estado de silêncio profundo, do sono profundo, sem sonhos, né? Em que o indivíduo está experienciando uma paz absoluta, um silêncio absoluto, tá? E ele produz ondas de baixíssimas frequências, tá? Mas olha aqui o paradoxo. Quando esse indivíduo está no sono profundo, tendo ondas de baixíssima frequência, esse indivíduo ele está avançando no seu processo de iluminação, de autoconhecimento, de autodesenvolvimento. E olha a frequência vibratória das ondas no estado de vigília do indivíduo que está avançando nesse processo de autoconhecimento, autodesenvolvimento, que é chamado de iluminação, de acordo com o Dr. Hawking. Aí é o paradoxo, né? Então, no estado de vigília, né, o campo eletromagnético, não estou falando mais de ondas eletrocerebrais, né, eletromagnético produzido pelo cérebro, falando das ondas do campo energético, né, que algumas escolas esotéricas e religiões podem chamar de aura, né, mas o doutor chama de campo eletromagnético, que envolve cada um de nós. Um indivíduo que está avançando na sua jornada de iluminação, ou que experiencia um estado de paz, de alegria, de amor, esse indivíduo ele tem no seu entorno ondas eletromagnéticas de altíssima frequência, 700 Hz acima no estado de iluminação, 600 Hz acima no estado de paz, 400 Hz acima no estado de razão. Tá? À medida que esse indivíduo ele vai entrando num, num movimento de experienciar algumas emoções como orgulho, raiva, desejo, medo, tristeza, apatia, culpa, vergonha, o seu campo eletromagnético vai produzindo ondas de baixíssimas frequências. Tá? De acordo com o hermetismo, de acordo com o gnosticismo, de acordo com Pitágoras, né? Quando o indivíduo vai caindo, quando a frequência vibratória do seu campo eletromagnético vai diminuindo, né? Esse indivíduo vai entrando nas trevas, esse indivíduo vai morrendo. Quando o indivíduo vai ampliando sua consciência e vai experienciando sentimentos mais intensos de paz, de amor, de alegria, de aceitação, e vai entrando no estado de iluminação, esse indivíduo ele vai subindo, subindo, ampliando sua consciência cada vez mais, né? Ele está indo para a vida, a verdadeira vida, de acordo com essas escolas esotéricas, tá? Então, esse cone, é bem interessante a gente refletir sobre essa imagem de cone, e eu vou trazer aqui duas ilustrações para a gente fazer a comparação, tá? A primeira ilustração para a gente comparar é a ideia da montanha. Então, você imagina uma montanha, o indivíduo embaixo da montanha, antes de começar a subir a montanha. Esse indivíduo tem uma visão limitada. Ele só vê o pé da montanha, a dificuldade de subir a montanha, né? Só vê o paredão rochoso à sua frente, ou aquilo que está um pouco acima da cabeça dele. O pico ele não consegue enxergar. Né? Ele está ali fixado naquela ideia, naquela imagem do paredão rochoso, aquilo que tem um pouco acima da cabeça dele é o máximo que ele consegue enxergar. Portanto, sua visão está limitada. Portanto, ele tem uma cegueira. Mas vamos supor que esse indivíduo ele conseguiu passar por todo o processo necessário para que ele pudesse escalar a montanha. E chegou agora no pico da montanha. Ele lá no pico da montanha, ele contempla o horizonte. Será que a visão dele está limitada? Não, né? A visão dele se ampliou. Ele consegue enxergar a partir do pico da montanha, num, num, num ângulo de 360 graus, ele pode olhar para todos os lados, um vasto horizonte. Né? Então, essa imagem ela é ilustrada no cone, através da posição da iluminação.
em que você, lá em cima, né, você tem uma capacidade maior de enxergar além, de enxergar mais coisas. Ok? Outra comparação interessante é com a ideia do poço, né, que é um paradoxo, um contraponto à ideia da montanha. Então, imagine que um indivíduo caiu no poço, né, um poço muito profundo. Lá embaixo, sua visão é limitada. Ele não consegue enxergar muita coisa. Né? Ocorre com ele mais ou menos aquilo que ocorre com o indivíduo que está sendo influenciado por tristeza, apatia, culpa e vergonha. Sua visão vai ficando cada vez mais limitada. Aí vamos fazer uma aplicação agora, um paralelo com a programação dos 12 passos, onde se tem na programação dos 12 passos a ideia do fundo do poço. É necessário que o indivíduo caia no fundo do poço, reconheça que está no fundo do poço para que ele possa começar uma jornada de ascensão, de subida. Antes disso, ele não vai reconhecer porque ele não enxerga onde ele está. Por mais que as pessoas digam, ele não vai enxergar, não vai reconhecer. Mas quando ele passa por uma experiência significativa de perda, e ele sente que perdeu muita coisa, ou quase tudo, ele reconhece que está no fundo do poço, ele está pronto para tentar começar uma jornada de subida. Tá? Então, quem está no fundo do poço, simbolicamente, esotericamente, está nas trevas, está na escuridão. Quem tem uma visão fechada, está nas trevas, está na escuridão. Quem está caminhando para a iluminação, está ampliando sua consciência, está caminhando para a luz, está caminhando para se conectar com o todo, com a sua vida de forma plena. Né? Agora, a ideia qual é? É a gente não ter vergonha, a gente não ter culpa, a gente não ter tristeza, a gente não ter medo, a gente não ter desejo, a gente não ter orgulho. Essa seria a ideia? Não. Porque, de acordo com o princípio da polaridade, se você se apegar a essa ideia de não tristeza, não apatia, não culpa, você está apegado a alguma coisa. E você está no fundo do poço porque você se apegou a alguma coisa. Então, essa não é a ideia. A ideia é deixar passar, deixar ir, como diz lá no livro. Essa é a ideia. Você reconhece a sua ira, a sua raiva, o seu medo, a sua tristeza, seja lá o que for, sente, toma consciência disso, né? Tira algum proveito disso, se puder tirar algum proveito, algum ensinamento, alguma lição, e depois deixa passar. E aí você vai aos pouquinhos ampliando sua consciência. E aí aos pouquinhos você vai começando, a partir desses sentimentos, né, com frequências mais baixas, você vai ascendendo a sentimentos com frequências mais altas. Por exemplo, quando você começa a entender que o medo é natural, faz parte, você sente, recebe, tira alguma lição, deixa passar, quando você entende que a mesma coisa acontece com a raiva, com a tristeza, com a culpa, com a vergonha, você começa a ter gratidão. Então, a partir disso, você vai transmutando a tua vibração. E você começa a ter gratidão, aceitação, boa vontade. Isso vai gerando amor, isso vai gerando alegria, vai gerando paz e vai haver todo um processo alquímico, de transmutação alquímica, em que a partir da vergonha, da culpa, da tristeza, do medo, do desejo, você pôde acessar a aceitação, a gratidão, o amor, a alegria, a paz e assim por diante. Né? Então, não é negando, não é produzindo sombra que você vai aumentar a sua vibração eletromagnética, do seu campo eletromagnético. Não é isso. Mas é você aceitando a sua sombra que você vai transmutar a vibração do seu campo eletromagnético. Isso é teoria junguiana pura, né? É você aceitar a sua sombra, dialogar com ela, que você pode ampliar sua consciência e se conectar com o céu. É o espelho do céu. É teoria junguiana pura. E aí outro detalhe. À medida que o indivíduo aceita a sua sombra, ele aceita a si próprio e aceita os demais. O inverso é verdadeiro. Se eu não aceito os demais, ou um grupo, ou pessoas que pensam diferente de mim, que têm ideologias diferentes das minhas ideologias, que têm uma religião diferente da minha religião, é porque tem aspectos desse grupo que eu não aceito em mim, eu não reconheço.
Aí eu produzo uma sombra, eu tenho uma sombra. À medida que eu vou ampliando minha consciência, né, eu vou aceitando minha sombra, eu passo a aceitar todos, porque eu entendo que todos os caminhos são caminhos para a iluminação. E mais importante do que o caminho é como você faz o caminho. É isso que leva à iluminação, né? Então isso vai gerando uma ampliação de consciência e vai gerando uma transmutação, uma transformação em nossa personalidade. Lídia, bem-vinda. Um comentário? Aqui a ilustração do mapa da consciência, né, do Dr. David Hawkins, em que ele traz aqui o nível de Hertz, né, nível de frequência vibratória, de acordo com o estado de consciência da pessoa, que ele vai classificar esse estado de consciência de acordo com as ondas eletromagnéticas no entorno dessa pessoa, e vai observar que é uma pessoa que está dominada pela vergonha, naquele momento, o campo eletromagnético daquela pessoa emite uma frequência vibratória de 20 Hz, né? Mas uma pessoa que está dominada pela paz, pela alegria, naquele momento o campo eletromagnético emite ondas numa frequência de 600 Hz, né? E esses estados de consciência descritos, catalogados, né, pelo Dr. Hawking, eles correspondem a certos tipos de emoção. A vergonha, por exemplo, corresponde à humilhação. A iluminação, por exemplo, corresponde à emoção de você entrar em contato com o absoluto, o inefável, né? O amor corresponde à emoção de reverência, respeito, né? Os momentos de iluminação, fazendo analogia com a Ah, psicologia analítica, seria aqueles momentos que a gente entra em contato com o luminoso. isso, exatamente, exatamente. Quando o luminoso produz efeito positivo, né, do sublime, do grandioso, né? Quando o luminoso produz o efeito do terrível, gera medo, né, gera ansiedade, né? Então, Ah, tá. o estado de consciência é medo, equivale à emoção de ansiedade, tá? Como isso aqui é fluido, ou deve ser fluido, né? Depois de algum tempo, o indivíduo sai do medo, sai da ansiedade e vai para o inefável, para a iluminação, que é fluido. O problema é quando isso deixa de ser fluido, quando o indivíduo se apega ao medo. Ou quando o indivíduo se apega à iluminação, também é um problema. Eu quero ser iluminado, né? É um problema também, e você vai gerar sombra, tá? Então, a ideia, mais uma vez, a ideia da onda, né? A onda vem, se forma, quebra e vai embora. Depois muda, a onda vem. Essa é a ideia. É o fluxo. O problema não é ter É, medo. O problema é você é ficar o, parado no medo ou parado no não medo, né? é o Ah, não posso apego, ter medo. né? É o É, apego. é o apego. Esse é o problema, né? Então, ah, e aí vai associando isso também a processos de vida, né? De ação, de atitude, né? Por exemplo, o processo associado à emoção de inefável, de sublime, é o processo de consciência pura. Está presente no aqui e agora. É isso. Você sabe quem você é. Eu sou. Um eu sou verdadeiro. Né? Eu sou. Tá? Mas no extremo inferior, o da vergonha, né? O processo ligado à vergonha é o de eliminação. Ah, não quero isso para mim, ninguém pode descobrir isso meu, ninguém pode conhecer isso, eu tenho que eliminar isso da minha vida. Esse é o processo de eliminação. Tá? Olha só o desejo, como é interessante, né? O processo ligado ao desejo é o processo de escravidão, né? Então, o indivíduo que deseja muito, né? Na verdade, é um escravo. Isso nós já vimos quando nós refletimos sobre o arcano, o diabo, lá no tarô. Nós vimos lá o diabrete, né? Acorrentando dois pequenos diabos. O diabo maior acorrentando dois pequenos diabos. Acorrentados, né? Pelo quê? Pelo desejo. Pelo desejo. Ah, então não devemos ter desejo? Isso também é um desejo. Não ter desejo é um desejo, né? Então, é deixar aí. Se tiver desejo, tem. Sinta o desejo.
e entregue o desejo, né? E deixe ir. E assim você vai avançando na sua jornada. E aí ele vai trazer a visão de vida ligada às pessoas que estão paralisadas, né, ou que estão vivendo mais no modo da escravidão, por exemplo, né? Então, a visão de vida é a visão de uma pessoa que está decepcionada, né? Ele chama aqui de uma visão desapontadora. Quanto mais você deseja, mais você quer, mais você vai se frustrar. Então, você vai estar sempre desapontado. Nunca vai ser o bastante. Entende? Aquele indivíduo que está na vergonha, né, no processo de eliminação, se sente humilhado, ele vai se ver como miserável, um pobre coitado, né? E aquele no extremo lá superior da iluminação, ele está no processo de consciência pura, a visão de vida é de que a vida é o que é, não é bem-vindo, é o que é, não é bem-vindo, a vida é o que é, né? Tá? Mas, e mais uma vez, aqui são processos, tá? Não vai ter ninguém que vai ser um mestre ascensionado que vai viver num estado de consciência pura, que vai ter uma visão de vida que a vida é, tá? É um processo. Você vai subindo, vai descendo, a vida é dinâmica, a vida é um fluxo, é um processo, ok? Mas qual a importância disso? É que quando você fica muito tempo parado, é como aquela água no copo, aquela água vai se contaminar. Ou seja, se você ficar muito tempo parado, você vai adoecer. Se você sair do fluxo, né, você vai adoecer. E aí, a proposta também do Dr. David Hawkins é que você faça atividade que vá mudar a sua frequência vibratória que ficou estagnada durante muito tempo numa certa frequência. É a mesma proposta do Pitágoras, que nós vimos no livro. A cura pela música, a cura pelo sonho, a cura pela luz. Porque som e luz são frequências vibratórias. Então, quando você depara com certa frequência, você vai vibrando naquela nova frequência, né? É bem simples isso. Você está triste, você coloca uma música triste, você vai ficar mais triste ainda, né? Você está triste, você coloca uma música com ritmo, né, mais acelerado, né, que leva para a alegria, você vai saindo daquela frequência de tristeza e vai indo para a alegria. Por quê? Porque aquelas ondas que vêm da música, da melodia, vai influenciando a sua frequência do seu campo eletromagnético. A mesma coisa é com o trabalho de cromoterapia, o trabalho das cores, né? A cor que você vai usar, o azul, né, vai emitir uma frequência, né? E essa frequência ela vai ser captada pelo meu campo eletromagnético. Isso vai produzir um efeito na minha vida, no meu momento, na minha situação, e aí vai modificar a minha frequência vibratória, e assim por diante. Ok? Então, tudo isso nós vimos nessa parte do livro que fala de Pitágoras e que fala já apresentando esses dois novos princípios herméticos que não são mais tão novos para a gente, né? A gente já conhece, né? O princípio de vibração e o princípio da polaridade. Ok? Alguma questão, de algum comentário sobre o texto ou sobre aquilo que eu estava comentando com vocês agora? É engraçado que ouvindo isto dá uma perspectiva do que está subtil no texto. A parte que está a ler, à medida que a gente vai lendo o livro, isto está subentendido, não está assim com a papinha toda feita como é igual deu agora. É interessante, muito interessante. Não é à toa que o nome do livro são os conhecimentos secretos, né, de todos os tempos, né? Ou seja, você diz, mas não diz, né? O autor explica, mas não explica, né? Ele apresenta, mas não diz bem o que é, né? Deixa para a gente ir atrás de descobrir, né? Mas, deixa para você ler as entrelinhas, né?
Mas você trouxe aqui nas entrelinhas e mastigadinho pra gente, Aham, dando papinha para os bebês aqui, para a gente que vai te ouvir, viu, meu irmão? aham. É o Mas pai, eu quero frisar aqui o convite, né, para vocês os ali. estudarem o Dr. Sim, David Hawkins. Tá? Muito importante, um trabalho muito, muito interessante que ele vem fazendo dentro dessa psiquiatria ortomolecular que ele fez, né? E aí deixou seu legado dentro dessa psiquiatria ortomolecular, que abre, né, a nossa visão, né, sobre a saúde mental, abre mesmo. E traz novas sim. possibilidades de estudos e pesquisas, né, ao se observar o campo eletromagnético, Sim. né? E dentro dessa ideia de campo, né, tudo é campo, né? Então, a casa, o quarto, a família, gera um campo, né? Sim. Então, às vezes, uma pessoa para melhorar de um problema de saúde mental, ela precisa, às vezes, se afastar daquele campo que está adoecendo ela, né? O campo familiar, o campo da casa, do trabalho, né? É, mudar o campo, né? Isso. Mas hoje está dentro da cidade grande, a gente está tão, né, submerso em tantas ondas, né, o tempo É, inteiro, de todos os lados, carregando ondas na mão, assim, outras ondas eletromagnéticas, como o celular que a gente carrega, o computador, por todo lado a gente está, né, banhado de ondas é, eletromagnéticas. Então é preciso muita buscar, né, se observar para ver o equilíbrio de como essas ondas estão, o que está vindo, como está repercutindo, para a gente buscar o equilíbrio, né, dentro desse exatamente, contexto intenso exatamente. de ondas. É. E o contato com a zona rural, o campo, a natureza é muito importante, né? Isso, faz falta. As pessoas, faz falta pisar no chão, né, o contato É, com a terra, os é, ambientes. Quando a gente sai, a gente vê a diferença. Quando a é, gente sai, a gente percebe a diferença do ar, né? Com certeza das ondas ali, são sensações mesmo que a gente percebe de diferente. perfeito. Os É isso, gente. sons, como a cidade, né, é barulhenta também, É, né? Os sons o tempo todo. Mas a gente não para observar, a gente vai no fluxo e às vezes agora, de um tempo para cá, que eu tenho observado, meu Deus, como aqui é barulhento. Todo tempo vendo barulho o tempo todo, é carro muita e o coisa. que é pior, não tem harmonia, né? E aí é uma questão Sim, do nosso roteiro, né? Para que a gente possa encontrar o invisível no visível, a gente tem que encontrar no visível alguns atributos do divino, harmonia e beleza. São dois atributos muito importantes. E aí o problema das ondas aqui da cidade é que elas são desarmônicas e não são belas. São barulhos que assustam, incomodam, né? Dá vontade de isso, correr, de fugir. Você soltar um cachorro na rua, ele não para de correr de um lado para o outro, porque são ondas que geram desarmonia. É sim, diferente de um cachorro que está no campo, né? Ele se sim, deita ali debaixo de uma árvore, fica dormindo, relaxado, tranquilo, né? Porque tem harmonia e tem uma beleza, sim, né? Por isso é que aqui fala que quando nós estamos dominados pelos sentidos, não ouvimos o som do universo, não é? Os E, sentidos comandam, ouvem o barulho que está em desarmonia, não é? Que não está harmónico. E tem a ver com os sentidos. Os e, sentidos é que dominam. é. E por isso que no plano transcendental, né, o verdadeiro som de Deus, do Criador, que tem a mais plena harmonia, é o silêncio profundo. Entende? A Ouvir importância o do silêncio silêncio. profundo. Ouvir Ouvir o silêncio ouvir o profundo. silêncio. Ouvir o silêncio profundo. Ao Exatamente. paradoxo, vamos É o ouvir o paradoxo. silêncio. É. Maravilha. E, gente, boa semana para vocês. Até a próxima quinta-feira. Grupo de estudo do Jung e da Von Franz. Tá bom, obrigada, tchau. Obrigado também. Ah, Tudo de bom, hein? obrigada. Tchau.